Profissionalmente, é médico clínico geral e homeopata, terapeuta de família e transpessoal. Em face de sua formação, trabalha nas seguintes áreas: terapia regressiva e vivências passadas, psicologia transpessoal, dinâmica de grupos e terapia familiar sistêmica, PNL e constelação familiar. E hoje, para finalizarmos a nossa Semana do Encontro da Família Espírita de Limeira, temos o prazer de recebê-lo para falar sobre a valorização da família nos dias de hoje. É com grande prazer que vamos receber Alberto Ribeiro de Almeida. Se você quiser utilizar isso. Eu prefiro isso. Queridos amigos, é com imensa alegria que retornamos a Limeira desta feita em mais uma edição deste evento momentoso que celebra o enaltecimento da família, tendo a honra de ter participado do primeiro evento e poder retornar no segmento dessa proposta que é fundamentalmente divina, posto que se assenta nas leis da natureza. Foi o que fez Allan Kardec ao indagar dos espíritos em A Lei de Sociedade. Que efeito teria para a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família? A resposta foi concisa: uma recrudescência do egoísmo. Os espíritos assinalaram a Allan Kardec que é em razão da família que se multiplicam os grupos sociais, que ficam mais apertados os laços comunitários, refletindo aquilo que se passa na intimidade da família, e que por isso mesmo a família representaria uma lei natural. Quando observamos essa assertiva dos Espíritos a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nós ainda, talvez, não tenhamos dado a importância maior do significado da família. Quando, no vendaval das culturas que se multiplicam e se alternam de conformidade com os modismos, quando surge aqui e acolá uma ideologia centrada no materialismo ateísta, fazendo uma proposição não só da extinção da família, mas numa tentativa patética de estabelecer de que os laços dos seres humanos deveriam se estabelecer tal como nos animais e que, portanto, até a pedofilia deveria ser incluída como um processo natural dentro da sociedade. Quando observamos, portanto, esses olhares que surgem numa época de transição, chamando a atenção, porque às vezes alcançam o extraordinário, o esquisito, o estapafúrdio e o absurdo, nós, à luz do pensamento espírita, precisaríamos reafirmar em encontros desse naipe a importância que é da família. Certa feita, tive a oportunidade de acolher uma nobre mulher que veio ao meu encontro em busca de ajuda. Dizia ela: eu simplesmente me apaixonei por um homem à primeira vista, e na medida em que eu fui me aproximando dele para um aconchego mais próximo, sem me dar conta de que estava apaixonada, porque a princípio tomei a conta apenas de ser um amor antigo, mas efetivamente eu estava tomada pela paixão.
E ele, dando-se conta do que me assaltava o coração, e estando numa posição diferente da minha, teve o cuidado de ser mais reticente na minha aproximação, que fora algo impetuosa. E assim, à proporção em que a paixão foi me dominando, e eu, inconsciente do processo que estava vivendo, fui me entregando a uma tentativa de aproximação mais aconchegada, e na medida inversa, ele rechaçava, esquivando-se de mim, e estabelecendo limites que representavam limites de segurança. Eu fui tomada por um sentimento que eu não me dei conta a princípio, mas que tomou um volume assustador. Fui me sentindo como que rejeitada, abandonada, e fui sendo tomada por um sentimento que se confundia dentro de mim mesma, porque durante o sono eu fazia transes sonambúlicos, e quando eu me dava conta, ao ser acordada pelo meu esposo, eu estava dando com a cabeça na parede, logrando tentar matar-me. E ele me acalmava, e eu, buscando a morte contra a parede, voltava a mim, saindo daquele transe, ao aconchego do esposo, que me trazia suavemente, novamente, para a consciência lúcida. Foi nessa instância que eu perdi o contato com o meu equilíbrio, e comecei a perceber que haviam jogos afetivos em conflitos dentro de mim mesma, de que aquele movimento daquele homem, que se assinalava para mim como uma rejeição, tinha me tirado o equilíbrio profundo, e agora, durante o sono, eu não conseguia manter uma vigilância adequada, e era tomada por essa situação sonambúlica que se repetia. Então, decidi buscá-lo para uma tentativa de apoio, de ajuda. Era uma pessoa muito nobre, tendo a sua família, os seus filhos. O relacionamento de conjugalidade estava algo comprometido, é verdade, mas era uma mulher de princípios, e não conseguia abrir mão de modo algum da sua fidelidade conjugal, nada obstante estivesse sendo traída por si mesma, numa aproximação perigosa que ela fazia sem se dar conta da extensão. Foi quando então tivemos a oportunidade de fazê-la mergulhar no transe sonambúlico e permitir que ela pudesse fazer uma incursão mais profunda em nível psicoterapêutico, a fim de poder tratar aquele sentimento que a assolava, que era de rejeição. E ela entreveu-se numa experiência curiosa, envolvera-se com um homem com o qual ela se conjugou, e estabeleceram uma relação de amor que não cabia em si de tanta felicidade. Ele ao piano, e ela, ouvindo e eu acompanhando, transformava o seu lar num espaço de felicidade plena. Faltava apenas um filho, que a natureza deveria lhe conferir na conta de uma menina que surgiu para coroar a família com as bênçãos da felicidade completa. E ela, vivendo aquele momento feliz, foi surpreendida por uma tragédia. O esposo fora assassinado. E quando ela teve consciência de que isso tinha se dado, numa notícia que chegou de supetão, ela fez um processo de descolamento mental, entrou num quadro de surto, estado de choque, e ela apenas voltava a dar-se conta de si nas exéquias fúnebres, quando o esposo sendo velado no caixão, e ela num estado de completo desespero, porque a sua felicidade tinha se desmoronado por inteiro. Mas uma situação surpreendente dava-se, porque ela via o esposo fora do caixão, e num estado algo ansioso, em função
da ocorrência que tinha se dado de forma dramática, olhava para ela e dizia que o amor deles era perene. Nada obstante ele tentasse acalmá-la, ele estava fora do prumo, ainda sobre o impacto da tragédia. Mas ele fazia uma tentativa como que de consolá-la. Ela guardou naquela imagem a veracidade de que a vida continuava. E como os dias se sucederam tristes, e no processo de aprofundamento da tristeza, caminhando para a depressão, ela então estabeleceu de si para consigo um projeto. Posto que a melancolia era incalculável, começou a programar o suicídio para poder encontrá-lo. E assim, nesse planejamento, combinou com seus pais, que deveriam cuidar da sua filha, que contava aproximadamente com 6 para 7 anos, naquele momento. E então, empreendeu as substâncias corrosivas e fez de uma tomada só a possibilidade do reencontro. Aquela imagem do esposo fora do corpo e a assertiva de que o amor era eterno, o amor deles, como que a incentivou para essa tragédia que ela deveria cometer consigo própria. A experiência fora do corpo fora lúgubre, experimentaria uma dor incalculável, guardaria uma aflição na busca do parceiro que não encontrava. E depois de um tempo que ela não sabia avaliar o quanto demorou, ela fora acolhida, estava no leito e trazia as consequências daquele ato suicida na posição de um desconforto estomacal que se manifestava renitente. E uma enfermeira muito jovem cuidava-lhe amorosamente enquanto ela repetia aquela pergunta que funcionava como se fosse um looping: aonde está o meu amor? Manifestava a sua aversão ao divino, porque como que Deus a enganara. Dizia ela à enfermeira: eu não fiz nada para merecer não encontrá-lo, pelo que eu não encontro meu grande amor. E a enfermeira cuidava de uma forma tranquila, na tentativa de trazer para ela o equilíbrio de que ela necessitava. E à proporção que ela foi melhorando, nada obstante o seu organismo perispiritual ainda apresentasse os desconfortos, a ideia fixa não saía da sua cabeça de poder encontrar o seu grande amor. Foi então que os espíritos que lhe tutelavam o cuidado decidiram fazê-la encontrá-lo. E assim o fizeram. Levaram para que ela pudesse encontrá-lo. E ela o encontrou. Ele já tinha reencarnado, já estava numa idade adulta, era um homem. E ela, ao encontrá-lo e vê-lo, e ao aproximar-se dele, deu-se conta de que ele não lhe correspondia toda a afetuosidade. Ele não lhe percebia. E ela entrou num novo choque, numa nova revolta, querendo se matar de novo. Muito embora estivesse morta, entre aspas. Entrou num processo renitente de dor, de sofrimento, que recrudesceu. Aquela medida que deveria ser terapêutica foi contraproducente. Ela entrou num processo de reforço daquele abandono, daquela desertificação da alma e piorou o seu estado orgânico no mundo espiritual. Foi então que os espíritos decidiram, em função dos seus méritos anteriores, integrá-la no novo corpo físico para salvaguardar-lhe o equilíbrio agora mais instável depois daquele encontro frustrado. Ela reencarnou, nasceu numa outra família. Era uma família que tinha amorosidade suficiente, muito embora, desde pequenina, demonstrasse no olhar a tristeza e sempre fosse uma criança retraída, que interiorizava-se
e não era muito afeita às brincadeiras, porque parece que estava sempre dominada pela uma melancolia. Ela foi crescendo com o cuidado dos pais, que se desdobravam para atendê-la os problemas estomacais. A reencarnação trazia a lume as consequências do suicídio na encarnação anterior. E assim foi. Ela foi crescendo sempre triste. Quando chegou na adolescência, mantinha a posição de tristeza como se procurasse alguém e não o encontrasse. Foi então que, percebendo que não encontrava aquele a quem ela sempre buscava, decidiu entrar para uma ordem religiosa e dedicar-se ao bem, à caridade, através dessa ordem que ele conferiria, portanto, a posição do celibato, a abstenção das interações sexuais, porque não fazia sentido para ela a vida sem encontrar aquilo que secretamente ela detinha dentro de si como seu grande amor. Quando, na década de 40 da sua idade, de 30 da sua idade para 40, ela foi vitimada por uma doença que alcançou-lhe o estômago e ela desencarnou em função dessa doença. Quando ela voltou a si, ela pôde entrever o que tinha se dado efetivamente. Ela o reconhecera no transe. Este homem de hoje era o mesmo homem do passado. Ela trazia ainda as sequelas, não só no estômago, no processos digestivos que não eram fáceis, mas sobretudo emocionalmente, porque ao reencontrá-lo, e quando ela recebe dele uma negativa, numa aproximação, tudo de uma forma muito inconsciente, ela reviveceu a experiência anterior que contabilizava-se o processo de sua morte por assassinato. E como que Deus tivera lhe subtraído a felicidade. Ela tomara ciência no mundo espiritual da tragédia que tinha se estabelecido quando, antes da reencarnação em que ela se tornaria uma religiosa, os benfeitores trouxeram à luz o seu drama. Eles disseram: veja, você, na ânsia de encontrar o seu grande amor que tinha morrido assassinado em função de um karma que se concluiu desse jeito, mas ele desencarnaria de um outro modo que fosse, mas desencarnaria, era a sua prova, viver a solidão afetiva do grande amor. Mas como a prova seria muito difícil, um espírito decidiu lhe ajudar e reencarnou como filha, para lhe servir de âncora, porque quando surgisse a desencarnação do esposo, você teria, na filha, o apoio para não tergiversar no objetivo logrado pela reencarnação. Mas, em nome do amor, você foi tão egoísta, que você pensou só em si. Você não se deu conta que os seus pais, idosos, sofreram por demais com o assassinato do genro tão amoroso. Você não se deu conta de que a dor era demasiadamente grande para eles também perder a filha, e entregou, por egoísmo, a filha ao cuidado dos pais, no seu planejamento egoísta de um amor que só olhava para os seus interesses. Você se suicidou, e os seus pais morreram de desgosto pelo suicídio, e a criança ficou abandonada. Essa foi o resumo da tragédia que se estabeleceu na conta da contabilização daquelas duas existências que se seguiram para aquele espírito, que agora reencarnaria e encontraria no espiritismo a base de sustentação para lograr poder encontrar o ex-parceiro do passado, no encontro que ao primeiro olhar ela o identificou, mas que evocou nela os sentimentos ainda não suficientemente resolvidos, elaborados, e que a inclinou inconscientemente, no transe durante o sono,
ao quadro sonambúlico que a projetava numa tentativa de repetir a forma como ela encaminhou a ausência do ex-parceiro, ou seja, o suicídio. Essa senhora, agora de posse com essa nova consciência, dando-se conta psicoterapeuticamente que ela estava perdidamente apaixonada por aquele homem, que sendo espírita e dirigindo uma instituição, logrou ter a atitude nobre de mantê-la numa certa distância, considerando de que aquela aproximação era indébita e não cabia, e tendo equilíbrio, talvez também simpatizando com ela, mas guardando o equilíbrio das almas que estão alinhadas, ele soube ecologicamente se colocar, resguardando-se, resguardando a ela e resguardando as duas famílias. Agora, ela poderia elaborar melhormente o drama que ela vivia. Poderia fazer um alinhavo do novo projeto, ou reforçar o seu projeto antigo, que se tornava novo, porque aquele homem que lhe acenava nada mais era do que o homem do passado, que ela o amava e que deveria perdê-lo para experimentar na carência a valorização da afetividade. Agora, como que ela reexperimentava a mesma prova, o reencontrava, tendo que dizer não para si mesma, num processo de sublimação daquilo que eram os seus sentimentos apaixonados. O tempo correu e essa senhora não só conseguiu alinhar-se novamente dentro da família, eliminando o processo sonambúlico que ameaçava o equilíbrio físico dela, porque estava em transe e se projetava na parede com a cabeça, mas pôde reconstruir o processo do lar, no fenômeno que nós chamaríamos do reacasalamento, enquanto que aquele pelo qual ela se enamorara subitamente, que era o amor do passado, continuava a sua marcha com a sua família, ocupando lugar de responsabilidade na casa espírita, enquanto que ela assumia uma responsabilidade quase que equivalente num polo daquela casa que se projetava no meio da miséria, para lhe desenvolver o amor que está além das fronteiras domésticas. Amar os filhos de ninguém, junto com os seus filhos e junto com o seu parceiro, com o qual ela programou essa encarnação, fazer uma viagem num processo evolutivo. Esta situação, ela nos evoca nos dias de hoje, aonde as relações são tão ligeiras, são tão líquidas, são tão passageiras, a necessidade que temos de aprofundar o compromisso com a família. O Espiritismo não é contra a indissolubilidade do casamento, não é, de modo algum, a favor do dogma da indissolubilidade do casamento. Allan Kardec assim perguntou aos espíritos, e os espíritos responderam em O Livro dos Espíritos: não, isso é um propósito muito contrário às leis naturais. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele desdobra a questão dizendo que o processo separatório acontece quando não é levado em conta as leis de amor. A lei moral, o amor, e a lei material, a união sexual. Porque o que guinda duas pessoas ou a uma união de conjugalidade é a afetividade e a química sexual, sob pena de não haver conjugalidade. O casamento, segundo a ordem das leis que nos regem a existência, as leis divinas, elas seguem essas duas manifestações da lei divina: a do amor, a vínculo afetivo, a união sexual, o vínculo de natureza material. Quando, diz Allan Kardec, o amor não é levado em conta, surge então o processo separatório e o divórcio. É medida humana que vem tornar legal o que de fato já está estabelecido. A separação, e só é levado em conta quando não se foi suficiente o cultivo na lei de amor. Portanto, o Espiritismo não é contra a
separação, ele é a favor da família, ele é a favor da conjugalidade. Se a conjugalidade não se mantém, cabe ao casal e a ninguém mais dar palpite, optar pela interrupção do relacionamento, porque às vezes é melhor separar do que um matar o outro, como está em Ação e Reação, descrito pelo espírito André Luiz, em que a jovem acorda diante do homem que está com uma arma para matá-la, e ela põe a mão na cabeça e diz: não faça isso contra você, ela achando que ele ia se suicidar, na verdade ele ia matá-la. Os espíritos que já estavam atentos chamam um dos espíritos que estava na posição de filha, traz, mostra a cena e a filha volta para o corpo gritando: não faça isso, papai, não faça isso. E é nesse momento que ele pega a arma, dominada pelas substâncias alcoólicas e pelas entidades espirituais infelizes, que no lar não estavam presentes porque era um lar sagrado, os benfeitores e vigilantes não permitiam que as entidades entrassem, mas ele avança com um projeto já dentro de si para matá-la, quando a filha acorda gritando, e a mulher, sem dar-se conta de que ele ia matá-la, pensa que ele ia se suicidar e diz: não faça isso, e faz aquele chororô. E ele então pega a deixa da mulher e diz, mais ou menos assim: não tem mais jeito mesmo, eu vou me matar, e fez uma onda. Mas quando eles adormecem de novo, os espíritos tiram ela do corpo e dizem para ela: deixe esse homem embora, você já fez tudo o que você poderia fazer, respeite a escolha dele, porque ele queria ir embora e ela não queria. Então diz Joana de Ângeles: não te vincules ao outro até a consumação da desgraça. Porque a gente diz: não, nosso programa é até o fim. Aí a gente vai até o fim que um mata o outro. Então, o mal menor às vezes é uma amputação. Diz o Espírito Emmanuel, tratando da questão com muita beleza, encanto e sabedoria: é melhor interromper a relação do que transformar a relação numa calamidade. Porque é uma calamidade quando o casal, que não cultua o casamento, prospecta um sistema de design para os filhos, de MMA, verbal e físico às vezes, aonde os filhos ficam fazendo um curso de como é que se maltrata uma mulher ou um homem, e que mais tarde eles vão replicar isso, vendo seus pais dando exemplo de mau exemplo. O casamento, portanto, é uma organização artística movida pelo amor e pela união sexual, que nós não nos damos conta da necessidade de investimento, porque das relações, aquelas que são mais desafiadoras é a de casamento, porque ela é uma relação íntima. Você dorme na mesma cama e às vezes não sonha os mesmos sonhos, e você quer virar, como dizia um amigo viajando de Belém para Manaus, ele me olhava e dizia: Alberto, não casa, Alberto, não casa. Ele estava há 6 meses casado. Ele diz: não casa porque é a perda da liberdade. Eu dormia numa cama que eu saía pelo um lado ou pelo outro, agora eu só posso sair por um lado. Ele queixava-se, estava se decepcionando com o casamento depois de 6 meses. Estava aconselhando no sentido inverso. Eu sorri para ele e lembrei o ditado chinês: o casamento é uma fortaleza sitiada. Quem está dentro quer sair e quem está fora quer entrar. Se você pergunta para alguém que está casado: ele é o meu personal trainer, está me ajudando a que eu me aformoseie, porque ele é duro. Ela, se não for ela, eu acho que Jesus quis que saia da frente, porque eu já estou indo, passando de Jesus, porque... E se está solteira, querida, essa cidade não tem homem, essa cidade não tem mulher. Aonde está o meu grande amor? A gente sempre fica procurando um grande amor e encontra a nossa alma, que deveria ser uma gema, mas se transforma em algema, e nós não conseguimos nos liberar dela, e nem conseguimos elaborar um processo de edificação e de iluminação. E aí, quando não dá certo uma relação, ou quando surgem os primeiros conflitos, eu coloco no outro a responsabilidade da ineficácia da relação.
O culpado sempre é o outro. O inferno é sempre o outro, não sou eu. E eu me excuso de avaliar o quanto eu estou integrado nessa relação. Porque a relação é de conjugalidade e não é de cão-jugalidade. Ou seja, nós somos chamados a fazermos um investimento em nós mesmos, lidando com o outro que é o espelho mais próximo para me mostrar quem eu sou. Porque até roncar é um processo desafiador quando se casa. Porque as mulheres, naturalmente, roncam com mais educação. Mas nós, homens, somos impetuosos, somos volumosos. No início, tudo é maravilha, é uma cotovia, meu bem. Suponhamos que seja a mulher, porque é mais educada, mais suave. Ele olha para ela e fica achando linda ela roncar. Diz, cotovia, você, qual cotovia do meu lado? Depois que casa, vai perdendo o encanto da cotovia. Aí ele já acorda, meu bem, vire de lado. Depois de 6 meses já está no cotovelo. E depois de 1 ano, você parece uma aeronave que está passando aqui em cima do aeroporto. Por favor, nós vamos perdendo os limites da razoabilidade. O Espírito Emmanuel define isso com muita beleza. Ele diz que enquanto nós estamos no cais dos sonhos, experimentando a hipnose do enamoramento, nós fazemos projetos fantásticos. Mas quando nós avançamos para o navio do casamento, no mar da existência, e nos distanciamos do porto, nós nos defrontamos com alguém que às vezes revela conteúdos que só nascem no processo da convivência. Aí a gente acha que se enganou. Isso não é possível, acho que eu me enganei. Fulano não era assim. E a gente costuma dizer para o outro, né? Você não era assim. Ninguém permanece o mesmo no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Agora o problema é que o outro muda, parece que é para pior. A outra muda, parece que é para pior. Aí a gente quer ir ao SPC, não dá mais tempo. O PROCON também não funciona. A gente tem que levar a relação adiante. E surge o desafio. Porque quando a gente está pensando em separar, surge um filho. E é o outro que fez parte da triangulação amorosa. Ele vem e chama a atenção dela, porque é o amor que estava por vir. Ela está decepcionada, suponhamos, com ele. E ela fica apaixonada pelo filho. É da natureza maternal, quando tem o filho, ela sobrar mãe e faltar esposa. Um dos grandes problemas da conjugalidade. Nos ciclos vitais, depois do casamento, é o primeiro filho. Quando surge o primeiro filho, a mulher esquece que é mulher e passa a ser só mãe. E o homem nem sempre reconhece que ele é também pai. Às vezes ele fica numa posição só do cônjuge e se sente abandonado. Tanto mais se aquele que renasce é o ex do passado de quem ele tirou a mulher do outro. Aí surge, vocês imaginem que Freud, se soubesse da reencarnação, eu acho que ele tinha enlouquecido. Ele criou o complexo de Electra e de Édipo, sem entender da reencarnação, o que é muito justo da sua análise. Mas quando a gente coloca a reencarnação, a situação exorbita, porque nós não conseguimos avaliar o que representa uma alma que surge amorosa do passado em relação à mulher. Ela de repente fica encantada, por exemplo, por ele. Ela não estava mais com esse amor, ela já estava até pensando em separar. Ela engravida, ela se apaixona por ele. E ele diz, engraçada, minha esposa, a gravidez fez tanto bem para ela. Ela está me reconhecendo de novo. Ela não está reconhecendo, é a outra que vem, que é uma menina, que tem vínculo com ele. E ela sofre esse transe de incorporação. E ela vive como que nessa simbiose. E o espírito que vem na posição da filha, a primeira filha, o primeiro filho, filha, apaixonada por ele, faz com que ela sinta um amor que ela mesma, engraçado, estou apaixonado por esse homem. Eu já nem estava, não estou assim agora. Engraçado, eu só vejo coisa boa nele. E quando a criança nasce, ela volta a ficar um pote. E a criança não troca o pai pela mãe, salvo quando é na hora da mamadeira do seio. Eu vi essa experiência. O pai ia para a Europa na sua viagem, que ele sempre planejou desde jovem. Quando a esposa deu entrada no hospital, para ter o 8º filho,
tinham 4 adotados, era a 4ª barrigada, ou seja, homem, na primeira barrigada, ele fica emocionado, ele tem náuseas gravídicas, ele entra no bloco cirúrgico, desmaia, é bonito ver o homem, mas no 8º, é raro, ele desistiu de ir para a Europa. A mulher ficou espantada, e quando a criança nasceu, era o amor da vida dele. Ela me dizia: Alberto, ela não pode ouvir a voz dele. Ela pequenininha de meses. A preferência, quando ele chegava em casa, era o colo do pai. Ela só vem para mim quando quer comer. É egoísta, só pensa nela. Porque eu quero acarinhá-la, mas ela quer ele. Ele jamais lamentou ter perdido a viagem para a Europa. E ele no colo com ela, sorria como se fosse o primeiro filho, ou como se fosse um avô diante do neto, abestalhado. E ela olhava e, à luz da reencarnação, todo mundo espírita, ela olhava e dizia: ah, é o amor da vida dele. É assim que se estabelece, nessa trama que envolve o casamento, o ressurgimento dos ex. O que faz mais tarde o homem, quando vai levar a menina, que agora cresceu e vai se acasalar, tem dificuldade, ele que não chora, machão, foi educado, castrado, com uma sensibilidade marmórea. Quando chega na hora do casamento, ele leva a filha e começa a tremer, treme a boca, treme os olhos, e começa a chorar. E ele vai dar para o outro que está, se for católico, no altar, que ainda levanta um pouco o queixo, como um político que venceu. E ele dá ou devolve a mulher que ele roubou. Ainda dá um apartamento de presente, que ele roubou também. E ele não sabe por que ele faz um esforço para dar um apartamento de presente. E o outro recebe, ainda faz assim para ele. Com quem diz, devolveu. Ninguém foge da lei. Roubou, devolve. Esse é o meu consolo em relação ao erário público nesses dias. Nesses tempos. Então, na relação de acasalamento, ela é uma relação que Eva Pierracos, quanto médium, fazendo o transe do espírito que lhe era o guia e que se autodenominava guia, dizia que das relações humanas, a de acasalamento era a mais desafiadora e a mais profunda, porque a alma não tem limites. E quando nós estamos no movimento de acasalamento, um dos processos mais difíceis na relação conjugal é entregar-se ao outro em alma. Porque você transa, mas entregar a alma é diferente. Porque o corpo é periférico. E entregar a alma revela o medo da rejeição. E tal como João haveria de dizer na epístola, a antítese do amor é o medo. E diz o Espírito guia por Eva Pierracos, de que o medo faz com que o casal se tranqueafie dentro de si mesmo e não se mostre um para o outro com medo da rejeição, criando uma cumplicidade, uma reciprocidade empobrecedora e não favorecendo que o casal aprofunde a relação. Só quando eu me entrego ao outro com toda a minha vulnerabilidade, numa dimensão de relacionamento seguro possível pela amorosidade, só nessa circunstância eu consigo ultrapassar limites e fazer do casamento aquilo que o Espírito Emmanuel chama casar-se dia após dia, ou separar-se dia após dia. Então o casamento é uma relação de cumplicidade, não é uma relação de perda de identidade. Não confundamos cumplicidade com simbiose. Não confundamos cumplicidade e reciprocidade com a ausência de identidade e de individualidade. Não.
Cumplicidade é contra o individualismo. Cumplicidade é olhar o outro como um outro, sem perder a referência de que é você e o outro é o outro. E o hífen que nos vincula é a amorosidade que nos entretece, cada um de nós, sermos melhor a cada dia, um junto com o outro, a despeito das diferenças ou das despeito das semelhanças. Porque um bom casamento não são de pessoas que são iguais. Porque imagine dois ciumentos iguais, dois raivosos iguais, dois ditadores iguais, dois medrosos iguais. É uma pane na relação de conjugalidade. Nós temos a ilusão de que um bom casamento são pessoas iguais. Tem que torcer pelo Palmeiras as duas, ou as duas têm que ser corintianas, ou lá no Pará, as duas têm que ser do Paysandu, que é o time melhor do norte, nordeste do Brasil, que sabe do mundo. Não. O que faz um bom casamento ser um bom casamento não é a semelhança, então é a diferença. Não. Porque se você é muito emocional e o outro é muito racional, isso pode ser um problema. Se você é muito friorento e o outro é muito calorento, como é que você vai ajustar a temperatura do quarto? Se você gosta de massa e o outro gosta da churrascaria, vai ter briga com frequência. Porque um é vegana e o outro quer engolir o boi. Então, o que faz um bom casamento não é a diferença e nem a similitude. Diz a ciência que estuda os acasalamentos, de que um bom casamento, ele é feito pela capacidade em que o amor entretece de, em relação às semelhanças, nós nos apoiarmos um ao outro. E em relação às diferenças, nós trocarmos um com o outro, permutarmos as nossas diferenças, para que possamos crescer um com o novo que o outro traz. Mas se nós não amamos suficientemente, nós recaímos no desrespeito. Na semelhança a gente briga. Quem emagrece mais rápido, quem ganha mais, quem pega mais espírito na reunião mediúnica. Eu já vi casal brigando porque quem é que incorporava mais. E na diferença, brigam, porque cada um entrincheira-se no seu modo de ser para dizer que a sua verdade é que é a verdade. Ora, qual é a verdade de alguém que entra num shopping e um olha para a conta, o preço, e o outro agarra o tecido e diz, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Um faz uma escolha afetiva, emocional, e o outro faz uma opção contábil, matemática. Ela diz, meu bem, eu estou nas nuvens tocando esse tecido. E ele diz, eu estou na lama, vendo o preço. Quem é que tem razão? Quem é que tem razão? Shopping center é assim. Eu gosto de shopping center para analisar os casais. Eu gosto porque é o único momento do acasalamento onde eles andam de mão dada, ele não larga ela, porque se ele largar ela, ela vai. Ele segura, você pensa que é amor, não é amor. Ela é compulsiva, ele está segurando ela. Ou ele é mão de vaca, ele segura ela porque ele não quer gastar. E mesmo que já tenham gastado e que vão trocar uma peça, as diferenças fazem as diferenças. Porque habitualmente, não sempre, para o homem que é mais racional, a mulher que é mais emocional, o design de entrar num shopping sempre é diferente. O homem, o menor espaço entre dois pontos é uma reta. Ele vai na reta trocar a peça que ele ganhou no Natal. E ela vai como? Ela vai em elipse. Ela vai assim, vai em espiral por todos os andares, para ir para a loja. Diz, meu bem, aqui no terra, sim, meu benzinho, eu vou só dar uma olhadinha aqui. É uma olhadinha. É inevitável que aquele domingo termine em impasse em casa. Porque o impasse no shopping será inevitável. Eu costumo dizer, se você vai com ela trocar uma peça, vá. Escolha, deixa lá aí a bichinha. Você vá. Leva o Paulo Estevam. Troca a peça.
Diz para ela que você vai encontrar ela no café, vai para o café. Toma o café, almoça, janta, lê o Paulo Estevam e ela chega feliz. E está todo mundo feliz e pronto. Porque o custo de uma peça não pode ser só matemático, mas também tem que ser matemático. Mas não pode ser só emocional, mas também precisa ser emocional. Porque às vezes você deixa de investir na emocionalidade e estrangula a relação. Às vezes você precisa fazer um sacrifício, mas abrir um pouco. Mas eu não tenho necessidade, nós estamos apertados no orçamento. Mas essa viagem com a família é importante. Nem que você vá parcelar, vai ser duro, mas faça, porque é importante que a família vá junto, ou que o casal vá junto. Então o olhar não pode ser só matemático, não pode só ser romântico. Então a troca é que faz com que aquele que não entende da economia financeira numa perspectiva contábil aprenda com o outro, e esse outro aprenda com o outro de que nem tudo é dinheiro. E de que às vezes uma peça que para um está caro, para outra ela está na medida certa da emoção. Porque dar presente só no dia dos namorados ou no dia de casamento, como dizia uma paciente, Dr. Alberto, ele não muda nem os dizeres. As minhas filhas já sabem, começam a rir, porque veem os mesmos dizeres, o mesmo tipo de cartão e as mesmas flores, Dr. Alberto. Não tem a menor criatividade. Parece que a pessoa já fez assim, olha, eu vou comprar esse presente aqui, você repete ele durante 20 anos. É um empobrecimento da troca. Dizia-me outro dia depois de 30 anos de casado, que eu fui saber que o meu esposo não gosta de música sertaneja, Alberto. Não é possível, 30 anos. E ele calado. Eu digo, mas por que você não disse que você não gosta de música sertaneja? Ah, se eu queria agradar você. Quer dizer, pode agradar? Pode. Você pode ir um show sertanejo, tudo bem, mas não precisa dizer que ama sertanejo. Ela só foi descobrir depois de 30 anos o gosto musical dele. Isso é falta de link. Falta de abertura de alma para alma, porque o amor não está em termos coincidências em tudo. O amor está no respeito que nós temos ao modo de ser do outro, como o outro é, e podermos amá-lo, mesmo que nós não torçamos pelo mesmo time, mesmo que o gosto seja diferente. Eu costumo lembrar uma relação minha com a minha esposa. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito das coisas visuais, do estampado, do colorido. Eu adoro estampado. Se você me encontrar pela rua com uma roupa florida, sou eu mesmo, que sou eu. Discreto, eu sou assim nas palestras, assim, para poder a pessoa prestar atenção na palestra. Não vai ficar atenção na roupa. E ela é clean, tom sobre tom, tudo. E eu comprei certa feita uma blusa roxa, que tinha um amarelo ouro que saía do centro como se fosse uma galáxia. E eu, em Brasília, e eu fui capaz de fazer a ignorância de perguntar para os amigos se estava linda, dizendo que estava linda. Amigo nunca discorda da gente. Amigo sempre concorda, amigo é ruim. Por isso que os espíritos disseram que bom mesmo aos inimigos. Eles todos concordaram. Eu voltei feliz quando eu mostrei para ela. Ela olhou. Disse, está bom de ir na praça, na feirinha. É uma feira hippie que tem. Mas eu me vinguei um dia. Ela que gosta de tudo tom sobre tom, foi pintar o cabelo ruivo, porque está em decadência genética. Futuramente não teremos cabelos ruivos. E ela foi pintar ruivo, pegou errado. E ficou o cabelo róseo. Eu fui parando o carro no meio-fio, vi aquela cabeça rósea. Era ela. Vocês sabem o quinto elemento? Era o quinto elemento. Eu disse, o que foi, meu bem? Ela disse, pegou errado a tinta. Aí eu
fui mais discreto. E vai ficar assim, porque era uma pergunta justa, né? Ela disse, não pode trocar logo, senão estraga o cabelo, que a cabeça é a pior coisa para uma mulher, o cabelo cair. Pode cair a bochecha, a orelha, o nariz, mas o cabelo não. O cabelo é uma coisa sagrada. Eu estou para descobrir, eu vou fazer uma tese para descobrir por que o cabelo é mais importante do que a cara. Eu vi isso, um parêntese dentro dessa história. Eu tinha uma paciente que fez uma ptose palpebral pós-cirurgia neurológica, que deu uma atrapalhação, e ela fez um quadro grave, quase morre, ficou com uma ptose palpebral. Fica com o olho fechado. E ficou, e foi melhorando aos poucos. Não aconteceu nada. Mas quando, depois de 2 meses, o cabelo dela começou a cair, ela começou a pensar em suicídio. Aí me deu vontade de matá-la. Porque não é possível que uma ptose palpebral seja menos importante que uma mecha de cabelo que estava caindo. E ela foi entrando em desequilíbrio, porque o cabelo começou a cair. Era a tensão de tudo que ela viveu, o UTI, as cirurgias, o pós, os filhos que iam ficar, enfim. Aí o cabelo começou a cair. Ela entrou em desespero. E eu disse a ela, peraí, quando o olho caiu, a pálpebra caiu, tudo bem. Mas o cabelo, ela disse, é. Então, cuidado com o cabelo. Você que é homem, todas as vezes que ela vir de algum lugar, olhe para a cabeça. Mesmo que esteja rósea, acolha. Porque a pior coisa para uma mulher é você massacrá-la dizendo não ficou bom. Ou então, seu cabelo está mais ralo, meu bem. Ou então, esse corte não ficou legal. Basta dizer essa frase, vai ter insônia 3 dias. Você e ela, porque ela não vai deixar você dormir. Você acha mesmo, vai acordar você para perguntar. Eu sei que eu peguei a minha esposa e nós fomos para o restaurante. Eu senti o que sente o povo que entra naquele tapete vermelho em Hollywood. Porque o restaurante todo olhava para a gente. Eu me senti o máximo com aquela mulher, com aquele cabelo. E quando eu acordava, eu olhava aquele negócio róseo do meu lado. Era 1 semana com cabelo róseo. Não foi praga, não. Foi o que aconteceu. Lidar e respeitar as diferenças é de bom tom, mesmo que você não concorde. Bom humor na relação de conjugalidade ajuda, porque a vida é muito difícil e a gente conviver com a gente mesmo é quase insuportável, imagine para o outro. Então, há que ter tons de leveza. O casal que não brinca, só briga. É necessário brincar para brigar menos. A brincadeira que não é a sátira malvada, desqualificadora, porque a pior coisa numa relação de conjugalidade é quando a gente começa a depreciar o outro, a despeito de sermos íntimos. A elegância, o bom trato, cuidado com o outro, a brincadeira de bom tom, relevar as situações menores, para valorizar aquilo que é de mais importante na parceira, no parceiro, é poder fertilizar a relação que se recria a cada dia. Porque o casamento é uma viagem que não tem fim. Quando a gente vê Emmanuel se referir a Lívia, poeticamente, a gente fica bestificado. Como é que pode um espírito da categoria de Emmanuel ser tão embasbacado por Lívia, a qual ele não valorizou quando estava ao seu lado há 2000 anos atrás. Mas o amor é tão marcante, que a alma jamais consegue esquecer. E quando ela melhora, aquelas sementes lançadas se multiplicam em bênçãos, favorecendo que possamos ter por aquela pessoa que nos dispensou amor, uma gratidão, uma necessidade de reciprocidade que nos transforma em poetas. O acasalamento, portanto, é uma relação de pessoas que têm diferenças e similitudes, trocam as diferenças e se apoiam nas similitudes, num clima de respeito que o amor enseja numa relação, e mais do que tolerância, solidariedade. Porque uma relação de tolerância, eu tolero você,
Isso é bom, naturalmente. Mas, se eu vou além da tolerância, para o sistema de ajuda, eu ultrapasso limites e coroo a relação com essa outra virtude que é a cumplicidade. Estar com o outro, mesmo naquilo que não lhe agrade tanto. Mas você não vai se violentar para fazer ou estar com aquela pessoa naquele lugar aonde ela gosta de estar. Que seja um show, num estilo de música que não é o seu, mas você vai. Você não precisa ir toda vez, mas eventualmente ir é de bom tom. E as concessões recíprocas, sem que isso represente violência para cada um dos elementos do par, enriquece e traz a relação para um patamar de enriquecimento que faz com que o acasalamento estabeleça solidez. E nos dias de hoje, em que as relações são tão competitivas, descartáveis, líquidas, passageiras, nós precisamos pensar de que a relação de conjugalidade é uma relação que nós usamos metaforicamente como a relação do frescobol. Nós não podemos deixar a bola cair. Se você dá a bola mal, eu me esforço para pegar a bola. E se eu dou uma bola mal para você, você se esforça. Porque se a bola cai, nós perdemos. Mas se nós mantemos a bola, nós mantemos a riqueza dos dois, da dupla. Não é uma relação como habitualmente é as relações afetivas, de namoro, de relacionamento conjugal, de tênis de mesa, ou de tênis de quadra, onde eu tenho que dar uma bola à la Federer, para poder você devolver na rede, e eu marcar ponto, e eu vencer você. Quando alguém vence na relação de conjugalidade, nós perdemos. Há que ter, portanto, esse tom de cumplicidade, que vai do financeiro ao sexual, que é um dos maiores desafios do ser humano, é lidar com a sua sexualidade. E se dar-se com a sua sexualidade já é complexo, num dia em que hoje se levanta a hipótese de que o ser humano tem mais de 17 gêneros, na expectativa de poder melhor compreender o ser humano, imagine você tendo que lidar com a sua e com a sexualidade do outro. Mas, se a relação é de conjugal, é necessário que o sexo faça parte. Senão, não é conjugal. Ninguém casa apenas... Não, nós somos espíritos superiores, vamos... E às vezes tem alguns jovens que fazem isso. Aí casam só de alma para alma. Pelo amor de Deus, se fosse de alma para alma, você não estava reencarnado. Você tem um corpo. E se tem um corpo, considere o corpo. Porque também é isso, a gente casa e acha que porque casou, até o banho a gente começa a relativizar. Em Belém do Pará, um banho tem a validade de quase 24 horas, mas não chega a 24 horas. É muito quente, a pessoa sua muito. Então, se você é casado em Belém do Pará, 1 a 2 banhos brasileiros, não a lá francês, para que o casamento sobreviva. Porque senão, como é que você vai casar com uma pessoa que não toma banho direito, que entra de costas, que só molha a cabeça? Porque as mulheres não querem molhar a cabeça, elas tomam banho daqui para baixo. E os homens só molham a cabeça, que não querem molhar o corpo. Como é que funciona isso? Ou os filhos vão morrer sufocados, se o casal não separar. Então há que se cuidar um do outro. Não é porque está casado que o corpo possa ser jogado às traças. E você vai dormir com a camisa do político da Lava Jato. Não dá. Você olha aquele político que perdeu, que está procurado pela Polícia Federal, ele olhando para você, e você olhando para ele, olhando para você. Aí não entendem por que o clima sexual, houve um arrefecimento na relação. É um clima político indesejável. Há que se fazer uma lava-jato dentro de casa. É, portanto, nesse olhar que nós vamos incluindo tratar de sexo. Porque às vezes o casal usa o sexo para não conversar.
Gaiarsa, um notável psicanalista brasileiro caracterizado pela sua irreverência, haveria de dizer em Belém, numa conferência, de que 90% dos casais vão para a cama porque não querem intimidade. Eu vou repetir. 90% dos casais vão para a cama porque não querem intimidade. Porque é mais fácil tirar a roupa do que se desvestir um para o outro. Então a gente transa, mas não conversa. A gente mostra que ama o outro pela competência sexual, tentando cobrir a minha incompetência verbal ou amorosa. Então o casal que multiplica em sexo, que falta em afeto, está com os dias contados. Então é necessário conversar sobre sexo. A tradição não nos fez conversar porque era uma coisa imunda, proibitiva, pacto com o demônio, arquetipicamente contaminada. Então, conversar sobre sexo, parece que o casal não conversa. E homem, sobretudo, conversar com mulher. Porque o homem vai na rodinha e roda as conversas sobre sexo. Sexo de baixo calão, conversas, os vídeos, e aqui me perdoe sem nenhum puritanismo, os vídeos que circulam. Mas eu duvido que o parceiro converse com a parceira sobre sexo. Aí fica faltando. Fica um buraco na relação. E mais dia menos dia, começa a haver compressões submersas, originária de uma interação sexual empobrecedora, porque não há diálogo. Não há diálogo porque é sexo. E não há diálogo porque os homens também são muito pragmáticos. Nós homens, assim, a gente quer resolver a questão, pá, 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 pá. E mulher não gosta, mulher quer acender a luz, quer conversar, quer sentar, quer fazer o café para ter uma conversa. Mas diga logo o que você quer dizer. Calma, meu bem, calma. Você está com pressa? Ele não está com pressa, ele está querendo matá-la já. Não é porque ele não gosta de conversar, é porque ele está tenso, porque ela disse para ele, pela manhã, hoje à noite nós vamos conversar sobre a nossa relação. A pior coisa que tem para um homem é ouvir essa frase ao amanhecer. Ele prefere saber que o dólar caiu, subiu, do que ele vai ter que conversar com ela sobre a relação, e à noite sendo ao acordar. Nesse dia ele vai chegar mais cedo em casa. Vai vestir o pijama, não vai conseguir comer. E ela vai chegar mais tarde de propósito, porque as mulheres sabem, quando os homens são assim, como elas massacram o nosso gênero oprimido. Ela chega bem tarde, ele já está na cama querendo conversar para dar um tom mais intimista. Ela não troca a roupa e diz, vamos para a sala. Quando ela diz, vamos para a sala, ele diz, hoje vai pegar. E quando ele senta no sofá, a mulher sabe como ela senta para enfrentar o homem. Ela senta defronte dele. E ela não senta no sofá, ela senta na pontinha do sofá. E diz, o que você está achando na nossa relação? Isso é como se fosse um míssel. Se ele é espírita, ele começa logo a dizer, meu bem, eu estou sentindo uma influência. Estou sentindo uma influência. Você não quer fazer uma prece antes? Se ele já não está com o evangelho aqui para puxar o evangelho, para amansar a fera. Agora o pior é que ela não consegue esperar. Ela começa a falar, porque ela não aguenta. E depois que ela fala, ela diz, o que é que você acha? O que é que ele diz? Você já disse tudo. Ele está aliviado, porque ela falou por ela, por ele, pela sogra dele, pela mãe dele, pelo pai dele, falou por todo mundo. E pronto, ela se esvaziou, e aí o conflito vai acabar. E ele diz, você tem razão. E você não me diz nada? Você falou tudo, meu bem, você é uma pessoa muito incrível, incrível. Isso não resolve. O casal que cultua uma boa relação de conjugalidade, mantém diálogo todos os dias, ou regularmente, não espera crise.
E não conversa sobre a relação quando tem conflito. Nós devemos conversar, mesmo quando haja conflito, quando nós estamos bem. Se não estivermos bem, não conversemos. Não, meu bem, eu estou com a cabeça muito quente, eu não quero conversar agora. Deixa eu melhorar. Diga isso para ele, para ela. Nós não podemos tratar as nossas questões passionalmente. A nossa relação é uma relação sagrada. Você é capaz de dizer coisas que depois você não sustenta. Você é capaz de ofender gravemente uma alma dizendo uma frase que você não diria se estivesse mais sereno. Porque nem você concorda, mas diz quando você está com raiva. Então os casais, eles não só precisam conversar, mas sobre os conflitos, eles precisam conversar quando estão bem sobre eles mesmos. No qual não é você quem tem razão. Não sou eu quem tem razão. Nós vamos trabalhar as velhas verdades, para encontrarmos posições novas, lugares novos, para refletirmos juntos. E não é uma conversa única, porque a gente passa 15 anos sem conversar, aí tem uma conversa a noite inteira, é onde a relação acaba. Porque você segurou 15 anos para dizer as coisas. Conversemos, meus irmãos, na conjugalidade. Um casal bem casado é aquele que sempre tem assunto para conversar. E não escondamos as nossas deficiências. Abramo-nos fazendo com que o amor supere o medo e criando uma cumplicidade e uma reciprocidade capaz de gerar uma intimidade de qualidade, que não é só de uma performance sexual. Porque às vezes a sexualidade naquele dia ou naquele tempo nem está sendo tão assim, mas a relação ela é tão estática, ela é tão prazerosa, que mesmo que a sexualidade esteja com um relativo comprometimento ou com uma fase de um ciclo que remeta a um esfriamento, não ameaça a relação. Mas se nós estamos distantes uns dos outros, e surge a mãe que tem um filho, surge a mulher que entra na menopausa, por exemplo, aí ele começa a meter na cabeça que ela não gosta mais dele, ou que tem um outro homem. Se ele tem uma paranoia, aí a paranoia vem. E se ela faz um ajuste hormonal com o ginecologista, ajustando os hormônios, e se o ginecologista, para salvar o casamento, dá uma pitada de testosterona nela, e ela fica fogosa, aí o problema muda. Aí é ele que começa a não saber o que faz, porque ela começa a pensar que ele começando, o que está acontecendo com essa mulher não me deixa, o que está acontecendo? Aí surge uma crise às avessas. É curioso do ponto de vista psicoterapêutico e médico ver como é que a gente lida com os ciclos, porque a gente não conversa. A menstruação, a menopausa, o primeiro filho, a chegada de visita, a viagem, essas situações todas poderiam ser resolvidas com menos conflito, com menos ameaça, se pudéssemos fazer da nossa relação uma relação que dia a dia nós nos acompliciamos em trocar ideias, em conversar. E se fizermos isso, nós somos capazes de superar crises graves, não essas que eu estou citando, crises graves. Porque o amor, ele se sobrepõe, fazendo-nos superar a nós mesmos e ser junto com o outro, numa relação grandiloquente, de alma para alma, no sentido lato da palavra. Mas o poeta haverá de dizer, Khalil Gibran, amai-vos uns aos outros, mas não façais do vosso amor um cativeiro, que haja entre vós um mar ondulante nas vossas praias. Amai, cantai, dançai juntos, mas deixai que cada um fique a sós, como as cordas da lira, que estão separadas, mas estão juntas na mesma melodia. Ficais aconchegados,
mas não façais de modo que a simbiose se estabeleça, porque as colunas de um templo erguem-se separada, e o cipreste, ele não cresce à sombra de uma castanheira, diria eu. O distanciamento para que cada um seja um, e o hífen para que a nossa relação seja de profundo amor. Então, nesses dias em que a família tem sido ameaçada, os pilotis da base da construção familiar, os dois eixos para dar sentido de movimento, o casal, eles têm sido alvejados, numa ameaça de que casamento é coisa que deve ser banalizada. Ou nós simplesmente abrimos mão sem sabermos, à luz da reencarnação, que às vezes, a exemplo da situação citada no início da nossa fala de hoje, já foi palco de tragédias. E abrimos mão do compromisso como se não fôssemos espíritas, quando a situação é de pouca monta, ou de uma monta que a gente dá conta de resolver, mas a gente escolhe o caminho mais curto, porém lateralizante. A gente escolhe a opção de fuga ao invés do enfrentamento da realidade. Se correr, o bicho pega. Se esconder, o bicho acha. Se ficar, o bicho come, mas se enfrentar, o bicho some. Enfrentar as situações com a capacidade de poder dizer, nós vamos dar conta. Porque o casal que faz isso, ele é capaz de estruturar uma família, porque os filhos aprendem com os pais como é que se lida com o casamento. Mas se o acasalamento não foi possível, honremo-nos um ao outro, não nos transformando em inimigos, e não deixando respingar para os filhos se usar, de modo tal que eles fiquem mais afetados, porque todos os filhos adorariam seus pais juntos. Mas se não foi possível, e só nós podemos dizer que sim ou que não, e nós interrompemos a relação, ou adiamos a relação, honremos a separação, mantendo a paternidade e a maternidade. E se não pudermos manter a amizade dos consortes, dos ex-consortes, mantemos pelo menos bem distante da inimizade. E aprendamos com a separação para que o novo acasalamento possa ser honrado, a fim de que o pai e a mãe sejam figuras que apoiem a família, seja um pai drasto e uma mãe drasta, e não uma madrasta. Porque nesses dias, esse novo modelo de família tem sido muito alcançado e desafiado, porque os filhos têm uma capacidade incrível de detonar as novas relações dos seus pais, por fidelidade e lealdade àquele que está ausente. Seja o homem, o pai, seja a mulher, a mãe. Então, nos organizarmos, de tal modo que mesmo que a família não pôde evoluir daquele jeito que ela foi constituída, mas que possamos honrá-la, mantendo a nova formato de família, mantendo a relação com os filhos, honrando a parceira e o parceiro que ficou para trás na posição de ex-parceiro, e fazendo com que a madrasta, o padrasto, possam vir compor junto aos filhos, e de que a família, no entanto, seja sempre aquela que receba da nossa parte a valorização, porque é muito bom ter família, é muito bom fazer parte de uma família, porque a família é o espaço essencial aonde nós nos nutrimos. Quando a gente não quer voltar para casa, quando a gente arruma subempregos, quando a gente arruma motivações para não retornar na posição de jovens, é porque o lar deixou de ser lar, é melhor estar no bar. Aí eu abandono o lar, jovens, adultos. Mas o lar, que é um bom berço, que é um oásis, que é um espaço de acolhimento, feito da amorosidade dos seus membros,
eu sempre tenho vontade de voltar para casa. E aos meus, que Deus me confiou pela lei da consanguinidade, eu os honro, porque não basta honrar os de fora, se eu não honro aqueles em que a vida me implicou através da reencarnação. Família é obra de Deus, porque representa lei da natureza regendo a construção das sociedades. Em vão teremos uma sociedade plena, equânime, honesta, feliz, se tivermos uma família esgarçada, rompida, mutilada, esquartejada, porque família, em representando a divindade, tem que manter-se íntegra. Mesmo quando diante das separações, nós precisamos elaborá-la de tal modo em que as próprias separações signifiquem aprendizados para lidar com as diferenças e com as nossas limitações na capacidade de amar. Quando fazemos isso, nós podemos, em bom tom, honrarmos a divindade, honrando a nossa família, e teremos a certeza de que o divino nos conferiu essa possibilidade, essa chance, para que a família se tornasse na plataforma da construção de um mundo que muda de provas e expiações na direção de regeneração, mas cujos pilotis, cujas cartas de princípio começam no acasalamento. Por isso, não haverá mais necessidade, portanto, de se perguntar, como o poeta pergunta: quem foi que fez o sol tão vivificador e sua luz tão pujante? Quem foi que fez as estrelas, as nuvens nos céus, como lençóis densos e vaporosos, nos alcançando como se fossem grandes véus? A mecânica celeste, o arcano profundo, a eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento e os orbes gigantescos em deperecimento, o átomo e a nebulosa, a ameba e o serafim, e as origens das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica. Quem foi que fez a chuva, o vento, o raio, o trovão, a primavera, o outono, o inverno e o verão, o perfume das flores, os sons, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fazer da lagarta surgir a bela borboleta, os clarões da luz do sol e o cantar do roxinol. Quem foi que fez o colibri com a sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco e o fogoso corcel, e a abelha trabalhando na construção do mel, o golfinho, a baleia e a engenhosa aranha tecendo a sua teia, e o instinto de conservação como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. Que maravilha é esta que eu não posso descrever, com todo o dramatismo que eu pudesse ter, a artista ímpar e ilimitável. Me ponho de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada, paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e atuando. Quem tem tanto poder? Pergunto às outras vozes: que me podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Obrigado.
Então, em nome da diretoria da USE Intermunicipal de Limeira, nós gostaríamos de agradecer profundamente, Dr. Alberto, pela presença, pelo carinho, pela brilhante apresentação. Muito obrigada pelos ensinamentos, de coração. E, em retribuição a esse carinho, nós gostaríamos de presenteá-lo com um mimo e pedimos para a Lúcia entregá-lo. A USE tem inúmeros eventos programados para esse ano. E o próximo vai ser o seminário para evangelizadores infantis. Então, eu gostaria de convidar a todos para participar. Será no dia 25 de agosto, das 8 às 16 horas, no nosso lar. Então, vocês procurem os responsáveis nas casas espíritas, dentro das casas espíritas, e procurem se inscrever. Vai ser um excelente evento. Foi um prazer enorme nós termos estado aqui, desfrutado desses momentos tão felizes. E gostaríamos de agradecer todos vocês pela presença e contar com todos nos próximos eventos. Um abraço carinhoso a todos. E um excelente final de semana. Muito obrigada.